O acetileno, quando produzido no reator A P1 igual a 12,2 atmosferas e T1 igual a menos 11 graus Celsius, para ser utilizado posteriormente no reator B, aquela substância deverá estar a P2 igual a 151,50 atmosferas e 96,85 graus Celsius. Para dimensioná-lo e selecionar o compressor C, são necessários valores de variação de entalpia e entropia. A tabela do acetileno saturado coletada do PR é utilizada para verificar as fases. Estado 1, temperatura 1 igual a 262,15 Kelvin, pressão 1 igual a 11,96 bar. Desta forma, nós vemos que a pressão P1 está entre 10,13 e 15,20 bar. Temperatura de saturação, então, estará entre 240,7 e 253,2. O que quer dizer que T1, 262,15 Kelvin, é maior que a temperatura de saturação, o que caracteriza o estado de vapor superaquecido. No ponto 2, nós temos T2 igual a 370 Kelvin e pressão P2, 151,50 bar. Temperatura crítica 307,8 significa que T2 é maior que a temperatura crítica. Pressão crítica 62,47 significa que P2 é maior que a pressão crítica, caracterizando o estado de fluido supercrítico. Essa tabela mostra os dados do acetileno: massa molar, temperatura crítica, pressão crítica, volume crítico, fator de compressibilidade crítico e os parâmetros da equação do CP, capacidade calorífica, A mais BT mais CT quadrado mais DT ao cubo em Joule por mol por Kelvin. Propriedade residual é definida como a propriedade real da substância menos a propriedade de gás ideal. M pode ser volume molar, energia interna molar, entalpia molar, entropia molar, energia livre de Gibbs molar. Por exemplo, o volume residual é definido como volume, que pode ser determinado ou experimentalmente ou por uma equação, menos o volume de gás ideal. O volume de gás ideal é RT sobre P. Uma propriedade M, então, função de T e P qualquer, ela será a propriedade residual na mesma condição de temperatura e pressão, mais o valor da propriedade de gás ideal na mesma condição de temperatura e pressão. Essa equação ela é utilizada para os diversos balanços de massa e energia, principalmente nos equipamentos em que nós temos o valor da propriedade residual diferente de zero, ou seja, quando nós temos equipamentos que trabalham a altas pressões. Por quê? Porque um gás ele se distancia da idealidade ou uma substância se distancia da idealidade conforme a pressão aumenta. Então, essa equação ela pode ser aplicada para compressores, turbinas, entre outros equipamentos. Variação de entalpia de gás ideal é definido como CP de gás ideal dt mais o volume molar menos a temperatura. Variação do volume de gás ideal em relação à temperatura é definido como RT divididos por P, a pressão constante Tp. Variação de entalpia de gás ideal é CP de gás ideal dt mais o volume molar menos o T, R sobre P é uma constante, derivada parcial de T em relação a T é 1 dP. É igual ao CP de gás ideal dt mais o volume molar, lembrando que T vezes R divididos por P é o volume molar, anulando este termo. Variação de entalpia de gás ideal é o CP de gás ideal dt, apenas dependente da variação de temperatura. Variação de entropia de gás ideal, CP de gás ideal dt divididos por T, menos derivada parcial do volume em relação à temperatura com a pressão constante dP. É igual ao CP de gás ideal dt divididos por T, derivada parcial do volume que é RT divididos por P, a P constante dP. R divididos por P é uma constante, então nós ficamos com menos R divididos por P, derrunda T em relação a T é 1 dP. Então, a variação de entropia de gás ideal é o CP de gás ideal dt divididos por T menos R divididos por P dP. Essa equação mostra que a variação de entropia
de gás ideal, ela depende também da variação de pressão, assim como a variação de temperatura, como na variação de entalpia. A variação de entalpia no compressor é definido como entalpia molar função de T2, P2, menos entalpia molar função de T1, P1. É igual à parcela da variação de entalpia de gás ideal, que é a integral de T1 até T2, Cp dt, mais a parcela residual, ou seja, função de TR2, PR2, que são as propriedades reduzidas do estado 2, TR1, PR1, que são as propriedades reduzidas em função do estado 1. Esses termos em azul são as parcelas residual, ou seja, nós temos a propriedade, ou a variação de propriedade entre dois estados, no caso, que será igual à parcela ideal mais a parcela residual. Essa parcela ela será determinada pelo princípio dos estados correspondentes, pelo gráfico de Pitzer. A variação de entalpia de gás ideal, então, é a integral de T1 até T2, Cp dt, integral de 262,15 Kelvin até 370 Kelvin. A mais Bt, Ct quadrado mais dt ao cubo, dt em Joule por mol por Kelvin. Então, esses parâmetros já foram determinados para o acetileno, A, B, C e D. Então, a variação de entalpia de gás ideal é igual a 4.980,545 Joule por mol. Em caloria, nós temos que é 1.190,40 calorias por mol, porque nos gráficos a parcela residual vai ser lida em caloria por mol. E variação de entalpia específica é igual a 191,28 Joule por grama. Para determinar as parcelas residuais da equação, nós precisamos primeiro calcular a temperatura reduzida em 1, T1 divididos por T crítico, 0,85, pressão reduzida em 1, P1 divididos por P crítico, 0,2, temperatura reduzida em 2, T2 divididos por T crítico, 1,2, e pressão reduzida em 2, P2 divididos por P crítico, 2,5. Primeiramente, nós vamos ler a entalpia residual, entalpia de gás ideal menos a entalpia divididos por Tc, para o ZC igual a 0,27, para uma TR1 de 0,85 e uma PR1 de 0,2. Pode-se observar que na PR de 0,2 e TR de 0,85, aqui será necessário um zoom, então nós vamos utilizar um zoom. Para a leitura, nós vamos utilizar os gráficos de baixa pressão. E a leitura, ela equivale à entalpia molar de gás ideal menos a entalpia molar dividido por Tc, e nós temos o R aqui. Então, nós vamos utilizar o gráfico de baixo, que é para baixas pressões, é o zoom deste gráfico de cima. E aí, com a PR de 0,2, nós vamos até a TR de 0,85. Essa TR vale 0,80, essa TR vale 0,90, então 0,85 está entre essas duas TR. E nós vamos ler esta variação, ou seja, essa entalpia residual igual a 0,38, quase 0,4. Vale lembrar que nós precisamos multiplicar pelo R, 1,987 calorias por mol por Kelvin, gerando, então, uma entalpia residual dividido por Tc igual a 0,75506 caloria por mol por Kelvin. Só para ressaltar que o que nós lemos nos gráficos é entalpia molar de gás ideal menos entalpia molar dividido por Tc. E o que tem na equação que nós precisamos depois calcular é o inverso, é a entalpia molar menos a entalpia de gás ideal. Então, após a correção, nós vamos trocar o sinal. Mesmo o fator de compressibilidade crítico do acetileno seria aproximadamente igual a 0,27, 0,274, nós vamos utilizar os gráficos de correção para a entalpia residual, a fim de aprender o seu funcionamento. Fazendo um zoom para o gráfico DA, ou seja, ZC maior que 0,27, a baixa pressão, a baixa PR, nós podemos ler aqui PR de 0,2, e aí nós vamos até a curva 0,90 aqui, 0,85, ela vai ser um pouco acima
aproximadamente nessa linha, dA igual a menos 4. Utilizando a equação geral para a correção da propriedade para o ZC diferente de 0,27, será igual à propriedade lida com o ZC igual a 0,27, dx ZC menos 0,27. No nosso caso, dx é igual ao dA, porque o ZC é maior que 0,27, igual a 0,274. Então, nós lemos H molar de gás ideal menos H molar dividido por TC, que é igual a 0,755. Menos 4, que é o dA, vezes 0,274 menos 0,27. Então, agora, para a correção de ZC diferente de 0,27, H molar de gás ideal menos H molar dividido por TC é igual a 0,739 caloria por mol por Kelvin. Para o estado 2, nós vamos utilizar TR2 igual a 1,2, PR2 igual a 2,5, como calculado posteriormente. Então, nós vamos no gráfico de entalpia molar de gás ideal menos entalpia, divididos por TC. Então, nós temos aqui a PR de 2,5, que é exatamente no meio entre 2 e 3. Nós vamos até a isoterma de 1,20. Nós lemos, então, esta variação igual a 4,9 caloria por mol por Kelvin. Novamente, como no estado 1, nós vamos fazer a correção. Então, agora, indo no gráfico de dA, ou seja, Z crítico maior que 0,27, gráfico da direita, o gráfico da esquerda é o dB para o Z crítico menor que 0,27. Então, com a PR de 1,2, então aqui a nossa PR de 1,2, e TR igual a 1,20, nós vamos determinar o dA igual a menos 11. Como é que foi determinado? Para PRs acima de 1,2 e TRs maiores ou iguais que 1,20, nós vemos que essas curvas elas se tornam constantes, elas se tornam retas. Substituindo, então, os resultados do estado 2 na equação geral para a correção de ZC diferente de 0,27, a propriedade lida é 4,9, o fator de correção dA é menos 11, gerando uma entalpia molar de gás ideal menos uma entalpia molar dividido por TC para o Z crítico diferente de 0,27 igual a 4,856 calorias por mol por Kelvin. Substituindo então os valores, nós temos a parcela da variação de entalpia de gás ideal determinada anteriormente, 1.190,40 calorias por mol, mais o TC, que é 308,3 Kelvin, a parcela referida ao resíduo do estado 2, TR2PR2, já com um sinal trocado, então já também com a correção, lemos 4,856 corrigido, então vai ser menos 4,856, porque a leitura é H molar de gás ideal menos H molar. O mesmo é feito para o estado 1, TR1PR1, este menos aqui é da equação, menos 0,739, já com a correção calorias por mol por Kelvin, gerando então uma variação de entalpia no compressor H molar T2, P2 menos H molar T1, P1, de menos 78,87 calorias por mol. Para comparação, no trabalho de Weber, 1958, essa variação de entalpia para as condições aproximadas de temperatura e pressão ficou em torno de menos 70,49 calorias por mol. Essa comparação é importante porque nós pensamos que o aumento de pressão e temperatura, que foi o que ocorreu, nós estávamos numa pressão de 12,2 atmosferas e vamos para uma pressão de 151,50 atmosferas e uma temperatura de menos 11 graus Celsius, que equivale a 262,15 Kelvin, para uma temperatura de 370 Kelvin, nós esperamos que a variação de entalpia seja positiva, mas não é o que ocorre, porque nós temos no estado 2 um fluido supercrítico. Para comprovar, então, os cálculos, a ordem de grandeza está bem próxima com o trabalho de Weber, 1958. Variação de entropia no conversor é dado como entropia molar, função de T2P2, menos entropia molar, função de T1P1, mais a parcela de gás ideal, que é a integral de T1 até T2, Cp dividido por T dt, menos R, integral de P1 até P2, dp, divididos por P, mais a parcela de
residual, que é a função de TR2, PR2 e TR1, PR1. Variação de entropia de gás ideal terá a parcela variação de temperatura e a variação de pressão, resultando num valor de menos 1,22 caloria por mol por Kelvin. A variação de entropia de gás ideal específica é igual a menos 0,197 joule por grama por Kelvin. Para o cálculo da variação de entropia residual para o estado 1, nós vamos utilizar também os gráficos de entropia a baixa pressão. Então, nós temos aqui entropia molar de gás ideal menos entropia molar divididos por R, essa é a leitura. Nós vamos para o gráfico superior, que é um zoom desse gráfico inferior. Então, nós temos PR de 0,2, vamos até a TR de 0,85. Então, aqui TR de 0,90, TR de 0,80, a TR de 0,85 está entre essas duas TRs. Então, nós lemos igual a 0,32. Multiplicando pelo R, 1,987, nós obtemos entropia molar de gás ideal menos entropia molar igual a 0,635 caloria por mol por Kelvin. Lembrar que as leituras são feitas com entropia molar de gás ideal menos entropia molar e a equação é o inverso. Então, é entropia molar menos entropia molar de gás ideal. Deve-se, então, levar em consideração colocar menos 0,635 caloria por mol por Kelvin. No entanto, nós ainda vamos corrigir, fazendo um zoom, então, para os gráficos de correção para a entropia residual, fator de compressibilidade crítico diferente de 0,27. Aqui está o zoom para baixa PR, DA, ZC maior que 0,27, correção de entropia. Então, 0,2 até o encontro de 0,85, então será aproximadamente menos 4. Aqui está a isoterma de 0,90, uma isoterma um pouquinho acima, essa linha aqui, dA igual a menos 4. Correção de uma propriedade M qualquer para o Z crítico diferente 0,27, propriedade lida M, Z crítico igual a 0,27, dx, fator de compressibilidade crítico menos 0,27. Neste caso, a propriedade lida para o Z crítico igual a 0,27, entropia molar de gás ideal menos entropia molar, que vale 0,635, mais o dA, que é menos 4, vezes 0,274 menos 0,27, gerando uma entropia molar de gás ideal menos uma entropia molar para o Z crítico diferente 0,27 de 0,619 caloria por mol por Kelvin. A leitura do estado 2, entropia molar de gás ideal menos entropia molar, para uma PR de 2,5, exatamente no meio entre PR2 e 3, até a TR de 1,20. Então, aqui nós temos TR de 1,15, 1,20, 1,30, exatamente 1,20. Aí nós lemos entropia molar de gás ideal menos entropia molar igual a 3 calorias por mol por Kelvin. Utilizando o gráfico da direita para a correção da entropia residual Z crítico diferente de 0,27, pois o gráfico da esquerda é para o Z crítico menor que 0,27. Então, nós vamos com a PR igual a 1,2. Aqui nós temos PR de 1,2, TR igual a 1,20. Novamente, da mesma forma que a correção de entalpia, nós vemos que para TRs maiores que 1,20 e PRs maiores que 1,2, nós temos a correção constante. Ela não varia mais como função da pressão. Então, dA igual a menos 10. Utilizando a equação geral de uma propriedade de M qualquer para o Z crítico diferente de 0,27, entropia molar do gás ideal menos entropia Z crítico igual a 0,27, lido igual a 3, dA, pois ZC maior que 0,27, 0,274, menos 10, gerando uma entropia molar de gás ideal menos uma entropia molar para o Z crítico diferente de 0,27 igual a 2,96 caloria por mol por Kelvin. Então, a variação de entropia molar, função de T2, P2, menos entropia molar, função de T1, P1, do compressor, terá a parcela de gás ideal, que é igual a menos 1,22 caloria por mol por Kelvin, determinado anteriormente, mais a parcela residual como função de TR2, PR2,
com o sinal trocado, porque o que nós lemos é entropia molar de gás ideal menos entropia molar, então é menos 2,96, já com a correção do Z crítico, menos da equação, novamente menos 0,619, já com o sinal trocado, e também com a correção para o Z crítico diferente de 0,27. Então, gerando uma variação de entropia no compressor de menos 3,557 calorias por mol por Kelvin. Da mesma forma que a entalpia, foi utilizada uma comparação no trabalho de Weber, 1958, variação de entropia lida para as condições de temperatura e pressão semelhantes é igual a menos 3,260 calorias por mol por Kelvin.